analista, OTAN não terá chance contra a aliança militar de Rússia e China. Os Estados Unidos têm historicamente trabalhado para impedir uma aliança entre a Rússia e a China, mas as duas potências globais se uniram em um esforço para se proteger da agressão ocidental. No fim de 2022, um ano antes de sua morte, Henry Kissinger, um consequente e altamente controverso secretário de Estado dos Estados Unidos, viu certos sinais ruins. O tempo está se aproximando para implementar as mudanças estratégicas que já foram realizadas e integrá-las em uma nova estrutura para alcançar a paz através da negociação, disse o proeminente diplomata pedindo o fim da guerra apoiado pelo Ocidente na Ucrânia contra a Rússia. Kissinger fez esses comentários em um artigo intitulado Como Evitar Outra Guerra Mundial, na revista britânica The Spectator, observando que os milhares de armas nucleares da Rússia fazem dela uma das duas maiores potências nucleares do mundo. A aparente indiferença do Ocidente em relação à perspectiva de guerra nuclear e a incompetência estratégica em permitir que a Rússia e a China unam forças foi criticada por David Oyelowo, ex-analista de segurança internacional em Washington, D.C., que debateu os últimos desenvolvimentos no conflito russo-ucraniano. Putin não vai blefar sobre isso, porque é o que se espera dos russos, do povo russo, de seu líder para defender o país por qualquer meio, à medida que estamos pressionando mais e mais, disse Oyelowo, observando que Moscou vê o conflito como uma questão de importância existencial. A ideia para mim, do jeito que eu vejo, é que o premier húngaro Viktor Orbán não quer ter o seu país no meio disso, sendo membro da OTAN ou não neste momento, acrescentou, caracterizando o líder europeu como uma voz de sanidade sobre a questão. Kissinger, acreditado por colocar os Estados Unidos no caminho para o domínio global na década de 1970, trabalhou para garantir que a China e a Rússia permanecessem divididas durante seu tempo como secretário de Estado dos Estados Unidos, buscando uma abertura de relações com a China para aproximá-la dos Estados Unidos da América. Mas a beliciosidade ocidental agora funcionou para criar uma forte parceria entre os dois países, argumentou Oyelowo, formando uma aliança que as potências ocidentais não seriam capazes de superar por meios militares. A aliança estratégica entre a Rússia e a China não vai ser sobre a tomada de países, não vai ser sobre a produção de mísseis ou outras coisas, vai ser sobre garantir justiça e equidade no cenário global, com esses dois países, Rússia e China, juntamente com outros. A OTAN não terá chance, os Estados Unidos não terão chance, afirmou o especialista. Pela primeira vez em 7 anos, os Estados Unidos lançam bomba GDAM em exercícios com caças na Coreia do Sul. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul realizaram exercícios de bombardeio conjuntos, utilizando um tipo de munição de precisão, o qual não era utilizado desde 2017. De acordo com a Bloomberg, a ação é uma demonstração de força das duas nações, após Seul ter cancelado no início da semana um acordo de 2018 com a Coreia do Norte para reduzir as tensões na fronteira. Pelo menos um bombardeiro B-1B dos Estados Unidos e outros caças, como o F-35B, juntaram-se aos caças sul-coreanos para os exercícios desta quarta-feira, 5/6/2024, que lançaram a bomba JEDAM, ou Joint Direct Attack Munition, a qual consiste em um kit de calda que converte bombas não guiadas em bombas de precisão. Os caças F-15K realizaram exercício de tiro real ao mesmo tempo, para mostrar uma postura de defesa conjunta contra qualquer provocação da Coreia do Norte, disse o Ministério da Defesa da Coreia do Sul. A última vez que o JEDAM foi usado em um exercício conjunto foi em 2017, acrescentou a pasta. Soldados sul-coreanos e norte-americanos também iniciaram exercício de travessia de rios nesta semana, disse o Ministério. O exercício ocorre no momento em que a Coreia do Sul aumenta a pressão sobre a Coreia do Norte, depois que Pyongyang fez flutuar cerca de 1.000 balões transportando lixo como papéis usados e bitucas de cigarro através da fronteira para o lado sul-coreano. As trocas de retaliações aumentam as chances de escalada de provocações na península, fortemente armada, onde estão estacionados cerca de 28.500 militares dos Estados Unidos, destaca Bloomberg.
Adversários dos Estados Unidos têm ferramentas de guerra eletrônica formidáveis, alertam especialistas. Os adversários dos Estados Unidos em todo o mundo estão a utilizar ferramentas de guerra eletrônica formidáveis, e o Pentágono deve encontrar formas de dominar o espectro eletromagnético ou preparar suas forças para operar em ambientes contestados ou mesmo negados, disseram funcionários na conferência C4 INSNET. Acho que a maior conclusão é que nossos adversários próximos e elementos como Hamas têm capacidade de guerra eletrônica formidável, disse o brigadeiro general Ed Barker, oficial sênior do programa do Exército para Inteligência, guerra eletrônica e sensores, durante o evento virtual de quarta-feira. Trata-se realmente de garantir que os nossos sistemas, os nossos soldados e os nossos comandantes tenham esse tipo de liberdade de manobras dentro do EMS. O espectro eletromagnético, ou EMS, consiste nas ondas de energia produzidas por raios celulares, radares similares. O ambiente EMS tornou-se altamente contestado, apresentando um difícil espaço de batalha no qual os intervenientes competem pelo domínio. Manter a consciência situacional é necessário para que os comandantes militares comuniquem e orientem as armas para os seus alvos. O EMS está a ser cada vez mais utilizado por adversários dos Estados Unidos, como a Rússia, na sua guerra contra a Ucrânia. O grupo militante Hamas em Gaza, o grupo rebelde Houthi, baseado no Iêmen, anunciou ataque a navios do Mar Vermelho. Tudo se resume a algumas capacidades avançadas selecionadas que enfrentam capacidades não requintadas em massa, disse Barker. E às vezes, você sabe, essa massa pode ser bastante esmagadora. Estamos percebendo que precisamos construir essencialmente um arsenal de guerra eletrônica em todo o cenário para podermos enfrentar esses diferentes tipos de ameaças, acrescentou. Na mesma conferência, o coronel Joseph Kozlov, chefe da 350 ala de guerra de Aspectro da Força Aérea, disse que a interoperabilidade entre sistemas de armas de baixo custo ajudará a manter a linha na guerra eletrônica. Eles precisam ser capazes de conversar entre si, disse ele. E então, se lutarmos contra um quase igual esta noite, vamos lutar com as capacidades que temos hoje. Então, como podemos tornar os sistemas que temos hoje mais interoperáveis e capazes de partilhar informações e depois os sistemas que estamos a colocar online? Pergunta. Kozlov acrescentou que o alinhamento super próximo entre o combatente e a aquisição é extremamente importante à medida que avançamos e em seguida garantir que estamos desenvolvendo os requisitos que impulsionam a interoperabilidade desde o início. Isso significa com foco reduzido nos principais sistemas de armas e mais foco nos dados que esses sistemas de armas utilizam, observou ele. Apontou para a utilização de ferramentas de baixo custo que criam impactos estratégicos e operacionais na Ucrânia e na faixa de Gaza, acrescentando que os Estados Unidos precisam se desenvolver um sistema capaz de contrariar essa abordagem. Segurança dos Estados Unidos exige investimento contínuo da tríade nuclear, pelo general Kevin Chilton, aposentado. No mundo onde a instabilidade e as ameaças estão a aumentar, é perturbador que alguns no Congresso apelem ao enfraquecimento da dissuasão nuclear estratégica da América, ao ponto de apresentar propostas legislativas para restringir severamente os esforços vitais de modernização. A realidade é que a segurança da nossa nação exige uma tríade nuclear robusta e moderna, que dissuada os adversários, tranquilize os aliados e promova a estabilidade. Este não é um desenvolvimento novo, é uma realidade duradoura, especialmente tendo em conta o comportamento cada vez mais agressivo dos adversários com armas nucleares da América. Tal como o ex-líder do Comando Estratégico dos Estados Unidos, almirante Charles Richards, explicou há alguns anos. Vou vos dizer que a situação atual está a iluminar vividamente o que é a coerção nuclear e como se pode ou não enfrentar isso. Dado o que está em jogo, esta última linha de ação não é uma opção viável. Devemos continuar investindo nos esforços de modernização da tríade nuclear. Na Guerra Fria, os Estados Unidos estavam principalmente preocupados em dissuadir a ameaça soviética. Hoje, essa ameaça é muito mais ampla e complexa. Envolve a fuga nuclear da China, o arsenal nuclear russo modernizado e as ambições nucleares agressivas do Irã e da Coreia do Norte. No entanto, os Estados Unidos ainda dependem das capacidades da tríade nuclear da Guerra Fria, com alguns elementos que remontam às administrações Eisenhower e Kennedy,
Equipamentos e infraestruturas envelhecidos não podem ser sustentados indefinidamente. A necessidade de um conjunto modernizado de capacidade da tríade nuclear resume-se a um preceito muito simples, mas crucial: fazer com que um tomador de decisão adversário se abstenha de certos atos, sob certas circunstâncias, por medo de que, se tomar essas ações, fracasse, atingir os seus objetivos ou sofrer consequências inaceitáveis. Isso é dissuasão 101 e exige que mantenhamos os nossos adversários sob controle, com uma tríade nuclear robusta e moderna. É isso que descreve a frase da era da Guerra Fria: paz através da força. Que poderíamos garantir os nossos objetivos de paz e estabilidade através de uma dissuasão estratégica eficaz. Esta abordagem tem sido incrivelmente bem sucedida desde o final da Segunda Guerra Mundial. Contudo, a idade avançada da nossa tríade nuclear está a desgastar o seu valor dissuasor. Os adversários compreendem que é cada vez mais difícil para os Estados Unidos sustentar e, se necessário, empregar esses sistemas, e estão a aproveitar essas circunstâncias para modernizar, atualizar e aumentar os seus arsenais nucleares. É hora de uma reinicialização. A estratégia de modernização nuclear, delineada pelo Departamento de Defesa por múltiplas administrações presidenciais e por várias sessões do Congresso, continuou a apoiar a abordagem atualmente integrada de reforço mútuo proporcionado pela tríade. Submarinos equipados com mísseis balísticos nucleares, quando implementados no mar, fornecem atributos de furtividade. É muito difícil detectar estes navios, garantindo assim que os Estados Unidos terão meios para retaliar, mesmo que outros elementos do empreendimento sejam atingidos. Os bombardeiros são uma perna muito mais visível e flexível da tríade, sinalizando claramente a determinação dos Estados Unidos aos adversários e aliados, quando se deslocam para pontos críticos em todo o mundo. A perna da tríade de mísseis balísticos intercontinentais baseados em terra, sempre em alerta, garante que um volume suficiente de mísseis com armas nucleares de alta resposta resida em solo dos Estados Unidos, de modo que um adversário não pense que pode escapar impune com o primeiro ataque da pátria dos Estados Unidos. Adicione isso ao cálculo de um adversário. Uma coisa pode ser atacar um submarino bombardeiro equipado com energia nuclear em algum lugar do mundo, mas atacar um local de ICBM em território dos Estados Unidos seria o mesmo que cruzar um limiar suicida. Os novos componentes da tríade nuclear incluem o submarino da classe Columbia, o bombardeiro B-1 Raider e o Sentinel, empreendimento de dissuasão estratégica terrestre. Novos mísseis de cruzeiro lançados por bombardeiros e submarinos são igualmente necessários para contrariar as estratégias coercivas dos adversários e para forçar a segurança com os nossos aliados. E tudo deve estar interligado com um sistema de comando e controle modernizado. Individualmente, cada um é extremamente complexo. Combinados representam um nível de esforço geracional que exige recursos significativos, foco concertado e vontade política sustentada. É claro que surgiram desafios ligados a obstáculos imprevistos de engenharia, problemas na cadeia de abastecimento, fatores de custo de aprendizagem. Isto se traduziu em aumentos orçamentários e atrasos no cronograma. Embora frustrante, tal turbulência deveria ser esperada dada a escala e o âmbito dos programas. Muitos destes desafios resultam de muito pouco investimento na tríade durante demasiados anos. Novamente, os aumentos das projeções de custos associados ao programa Sentinel não se referem, em grande parte, ao novo ICBM. Em vez disso, estão ligados à infraestrutura do silo, que está em mau estado e deve ser reabilitado muito mais do que se pensava inicialmente. Embora lamentável, a realidade é que as contas diferidas eventualmente vencem. Aqueles que questionam a necessidade de uma tríade nuclear eficaz deveriam considerar os acontecimentos em todo o mundo. A China está a expandir agressivamente a sua esfera de influência através da força no Pacífico. A Rússia continua a sua invasão legítima na Ucrânia. O Irã está a desestabilizar grande parte do Médio Oriente. E a Coreia do Norte continua a ameaçar os nossos aliados em todo o Pacífico, bem como a nossa pátria com as suas armas nucleares. As ameaças são muito reais e extremamente graves. Os nossos adversários têm interesses e valores fundamentalmente opostos aos nossos. Esperar que eles busquem milagrosamente a paz não é realista. Precisamos de garantir que os nossos líderes nacionais disponham de opções militares credíveis e fiáveis para gerir estas ameaças.
Isso começa com a tríade nuclear moderna e eficaz. Devemos manter o rumo. O general aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos, Kevin Clinton, é o presidente explorador do Instituto Mitchell de Estudos Aeroespaciais. Anteriormente, ele liderou o Comando Estratégico dos Estados Unidos. Moscou, Pequim e Teherã reafirmam apoio ao pacto nuclear firmado com o Irã. Rússia, China e Irã anunciaram em comunicado conjunto nesta terça-feira, 4/6/2024, que apoiam o Plano de Ação Conjunto Global, o acordo nuclear com o Irã, e asseguram que suas posições não mudaram após a saída dos Estados Unidos do acordo. A nota conjunta dos três países foi publicada no âmbito da sexta reunião do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica, na sede da agência em Viena, na Áustria. Os três países apoiam consistentemente o projeto. Esse apoio não mudou desde 2018. Depois que os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do acordo nuclear, as sanções dos Estados Unidos e sua política de pressão máxima sobre o Irã se tornaram um momento crucial para esse acordo, destaca a declaração citada pela agência de notícias TASNIM. Ainda de acordo com o comunicado, é hora de os países ocidentais mostrarem vontade política e evitar uma escalada sem fim, tomando as medidas necessárias para restaurar o acordo. Essas possibilidades ainda existem e Pequim, Teherã e Moscou estão preparados para isso. Os Estados Unidos deram um ultimato à República Islâmica na última reunião da IEA. Coopere ou enfrentará a censura, o que poderia levar a um encaminhamento para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. No entanto, foram os próprios Estados Unidos que se retiraram do acordo do plano em 2018. O acordo garantiu que o programa nuclear do Irã seria exclusivamente pacífico e estabeleceria o calendário e as disposições para o cancelamento das sanções norte-americanas e europeias relacionadas ao país do Oriente Médio. O Irã intensificou suas atividades de enriquecimento e armazenamento de urânio a partir de 2019, exatamente um ano após o colapso do acordo nuclear, após a retirada unilateral de Washington do acordo. O acordo impôs duras restrições ao programa nuclear pacífico do país em troca de levantamento das sanções dos Estados Unidos da Europa. A administração Biden reiniciou negociações indiretas com o Irã sobre a reativação do acordo nuclear em 2021, mas as conversações estagnaram devido aos esforços dos Estados Unidos para impor condições adicionais ao pacto e a recusa de Washington em levantar a designação de terrorismo contra o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã. A nação espera produzir 20 mil megawatts de energia nuclear até 2041. As atividades nucleares do Irã levaram Israel, principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, a afirmar que Teherã está acumulando materiais para construir uma bomba nuclear, uma afirmação que Tel Aviv tem repetido incansavelmente durante mais de uma década. A República Islâmica do Irã nega qualquer ambição de desenvolver armas nucleares, citando fátuas, decisões legais e religiosas, emitidas por seus líderes supremos, considerando que tais armas são contra os preceitos islâmicos. Em meados da década de 1990, o país destruiu seus estoques de armas químicas e aderiu à Convenção sobre as Armas Químicas. O país também nunca utilizou arsenal químico durante a guerra entre o Irã e o Iraque, que ocorreu em 1980 e 1988. Apesar de ter o direito legal permitido pelo direito internacional devido aos repetidos ataques iraquianos contra tropas e cidades iranianas. OTAN elabora potenciais planos para transferir tropas dos Estados Unidos para a Europa, de jornal. Em teoria, os soldados dos Estados Unidos poderiam chegar a um dos 5 portos designados e em seguida ser transportados ao longo de rotas logísticas pré-determinadas no continente, caso uma guerra europeia eclodisse. O bloco militar liderado pelos Estados Unidos está preparando corredores terrestres que permitiriam que as tropas dos Estados Unidos corressem rápido para as linhas de frente no caso de uma guerra europeia, em um movimento que buscaria evitar um potencial ataque russo, informou o Telégrafo. De acordo com os planos, as forças dos Estados Unidos desembarcariam nos Países Baixos e depois seriam levadas para a Polônia via Alemanha de trem. Outras opções potenciais incluem o uso de portos nos Balcãs, Noruega, Suécia, Finlândia, Itália, Grécia e Turquia. Desses corredores, os militares nacionais não serão restritos pelos regulamentos locais e serão livres para transportar remessas sem restrições normais, disse o relatório.
O conflito na Ucrânia tem demonstrado que as bases logísticas de Kiev são particularmente suscetíveis aos ataques de precisão russos. Em entrevista ao jornalista estadunidense Tucker Carlson, no início do ano, o presidente russo Vladimir Putin deixou claro que a Rússia não tem planos para atacar nenhuma nação da OTAN. Está absolutamente fora de questão, você simplesmente não precisa ser nenhum tipo de analista, isso vai contra o senso comum para se envolver em algum tipo de guerra global. E uma guerra global levará toda a humanidade à beira da destruição, é óbvio, enfatizou. O líder russo também acrescentou que essa retórica destrutiva simplesmente faz o jogo de histeria de fomentação de ameaça militarista. Após a conferência organizada em Paris sobre a Ucrânia, realizada em 27 de fevereiro, o presidente francês Emmanuel Macron disse que os líderes ocidentais discutiram a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia, e embora nenhum consenso tenha sido alcançado a esse respeito, nada poderia ser descartado. Alguns países da União Europeia apressaram-se a rejeitar tais planos. Coreia do Sul prepara novo armamento antimíssil para combater a Arsenal do Norte. Ameaçada pelos crescentes estoques e variedade de mísseis balísticos e foguetes de Pyongyang, a Coreia do Sul está a avançar com uma classe-chave de armamento interceptador. Oficiais de defesa concluíram o desenvolvimento do sistema de defesa aérea L-SAM de longo alcance, passando para o mais avançado L-SAM 2. No final do mês passado, a Administração de Aquisição e Programas de Defesa da Coreia, ou DAPA, anunciou que estava encerrando o desenvolvimento do L-SAM depois que a contratada League Next 1 começou a trabalhar no programa em 2014. As autoridades agora consideram a tecnologia adequada para o combate. O projeto de pesquisa e desenvolvimento do L-SAM está atualmente sendo finalizado, com o objetivo de concluir o desenvolvimento do sistema no final deste ano, diz o comunicado da DAPA. Isso abre caminho para que a produção comece antes do campo, no final da década de 2020, de acordo com a agência. Um sistema de defesa de nível superior e estágio terminal. O sistema L-SAM destina-se a interceptar alvos em altitude de 31 e 37 milhas, 50 a 60 km, disparado de um lançador de caminhão e trailer. Ele utiliza 2 tipos de mísseis para bater aeronaves e mísseis balísticos, respectivamente. A nova capacidade desempenhará um papel fundamental no guarda-chuva de proteção da defesa aérea de mísseis da Coreia do Sul, que atualmente depende do sistema M-SAM de curto alcance, do conjunto Patriot fabricado nos Estados Unidos e do terminal de defesa aérea de alta altitude TED do Exército dos Estados Unidos, com este último implantado na Coreia desde 2017. Enquanto isso, uma arma de próxima geração capaz de derrubar alvos aéreos ainda mais altos e distantes já está em desenvolvimento. Uma reunião do Comitê de Promoção do Programa de Aquisição de Defesa em 29 de maio aprovou um plano básico de desenvolvimento para o L-SAM 2, dado o risco representado pelos programas de mísseis da Coreia do Norte. Kim Jong-un, Seul acelerou o prazo de conclusão em 2 anos, até 2032. Após estudos de viabilidade aprovados no ano passado, o desenvolvimento do L-SAM 2 receberá agora um orçamento de 1 trilhão de won, ou cerca de 730 milhões de dólares. O míssil aprimorado usa um interceptador de alta altitude com maior altitude de interceptação em comparação com o L-SAM existente, explicou a agência. O alcance aprimorado do L-SAM 2, cerca de 3 vezes maior que o de seu antecessor, cerca de 93 milhas, 150 km, melhorará as defesas aéreas multicamadas sul-coreanas. O L-SAM 2 contará com 2 tipos de mísseis, um interceptador de alta altitude e um interceptador de fase de planeio otimizado para interceptar veículos, planadores e hipersônicos. Na mesma reunião, em 29 de maio, a DAPA aprovou o desenvolvimento de mísseis de defesa aérea de médio alcance,
M-SAM Bloco 3, com interceptadores e radares atualizados para combater ameaças hipersônicas. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos já encomendaram o M-SAM Bloco 2 sob contrato de 3,2 bilhões e 3,5 bilhões, respectivamente, abrindo também o mercado do Oriente Médio para possíveis negócios de LSAM. As vendas ressaltam a popularidade do M-SAM, colocando ao lado das peças de artilharia K9 como um dos produtos de defesa de maior sucesso da Coreia do Sul para a exportação. A Coreia do Sul espera atingir vendas acumuladas de defesa de 20 mil milhões de dólares este ano,